Oi pessoal, aqui é a Mari, do meu lado. A Bruna. E esse é o primeiro vídeo do Estante do Nosso Quarto. A gente criou esse canal com o intuito de falar de livros, obviamente, incentivar mais a leitura na nossa atual geração. A gente vai falar um pouco sobre vários jeitos diferentes de você entrar nesse mundo da leitura. Sobre os livros físicos e um pouco sobre os livros virtuais, que é uma moda que entrou e, meu Deus, até porque os livros físicos são um pouco caros. Nos livros virtuais a gente consegue... Porque tem muitos escritores que não são tão famosos e que estão lá nessas plataformas, como Wattpad, Spirit, entre outras, e que não são muito divulgados. Tipo, existem muitos escritores maravilhosos em plataformas virtuais de livros. É incrível! E esse mundo não é tão descoberto quanto deveria. E acho que a gente vai falar principalmente do Wattpad, sem querer fazer propaganda, obviamente. Com certeza. Mas é o que tá mais em ascensão ultimamente. Um dos livros que saiu de lá foi After. É um filme, né? É um filme, virou um filme. Vamos falar também sobre gêneros de livros, e autores, e finais tristes, e decepções, sobre enrolação. Cada vídeo desse canal vai ser dividido entre alguma personalidade de livro. Em algum vídeo a gente vai falar assim, clichês. Em outro vídeo a gente vai falar o quê? Livros que a gente se decepcionou. Livros que viraram filmes e a gente ficou, gente, o que aconteceu com o filme, entendeu? Essas pequenas coisas a gente vai falando. E também, o intuito desse canal, como a Bruna falou no começo, que é incentivar a leitura. Bom, Marina, eu odeio ler, não quero ler, nunca vou ler na minha vida. A gente vai te ensinar a identificar o tipo de gênero que você gosta, mostrar formas de você ler sem se cansar e sem ter dores de cabeça, que é uma coisa que muita gente tem e realmente tem, mas isso também é uma questão de costume de óculos de leitura, que é muito importante. A gente vai te ensinar a entrar em outro mundo. A gente vai entrar em histórias de bruxas, de magia, de lobisomem, anjos e demônios, sereias. É um mundo sem limites. E uma coisa que eu me identifiquei demais e a gente quer ajudar vocês a se identificar também. Então, como esse é o primeiro vídeo do canal, a gente vai falar aqui um pouco sobre como a gente entrou nesse mundo da leitura. Bom, eu comecei lendo com um trabalho da escola. Foi uma coisa muito chata, porque comecei lendo O Corvo. Foi uma história pra mim muito maçante, muito sem sentido, e não era o gênero que eu gostava na época. Hoje em dia eu já li de novo O Corvo e é maravilhoso como os outros, do mesmo autor, que eu não sei falar o nome. Começou daí, com o professor incentivando, que tá faltando muito nas escolas hoje em dia. Quando eu troquei de escola e eu troquei de professor de literatura, eu dei a ideia pra professora de passar um trabalho do livro. O que ela me disse: é muito trabalho pra estar corrigindo depois. Te formou em literatura por quê, minha querida? Porque o meu professor de literatura, o Rodrigo, falava de um jeito, de uma paixão, assim, dos livros que ele lia, que ele fazia a gente ler, de que parecia que a gente podia entrar naquele universo e fazer parte daquele universo, só lendo pra tu entender como é que tu sentia. E ele falava de uma forma tão linda, que eu acabei pegando essa paixão. Isso que falta nos professores. Não tô falando em geral, mas tipo... A maioria. É, a maioria, porque quando um professor passa um trabalho do livro, o professor pega e fala, vocês vão ler esse livro. Eles não dão abertura da pessoa conseguir se encontrar em algum livro, alguma coisa, escolher uma plataforma, um negócio diferente, entendeu? Vários trabalhos também que eu tive que fazer em relação a livro, elas falavam, tá, tu pode escolher, mas tem que ser desse. Tá. Tem que ser, por exemplo, livros de autores nacionais são bons. Mas se tu quer incentivar uma criança, um adolescente a começar a ler, tu não pode fazer isso. Porque a criança não tá nem aí pra autores que, claro, são considerados autores do século e tudo mais, e são mesmo. Mas adolescente, com o tempo a gente vai abrir os olhos e ver isso. Eu não gostava de poesia, eu odiava Mário Quintana. Até a partir do momento que eu fui na Casa de Cultura do Mário Quintana. Não é só mostrar o livro, tem que apresentar o autor para esse adolescente. Com conversa, os professores realmente eles conseguem te entregar um livro e se eles souberem o que falar, mesmo que seja um livro que aparenta ser um livro chato, se eles souberem o que falar sobre o livro, vai ser um livro incrível. Precisa contar a história do livro, mas faz um suspense. E nem que o professor faça assim, ó, e daí vai acontecer. Meu professor é bem assim. Entendeu? Não, fantástico. Quando eu recomendo livros, eu faço isso, entendeu? Eu pego, gente, tu não tem noção. Tu não tem noção. Tô passando mal. Tem que ser assim, entendeu? Pra pessoa pegar e olhar, gente, preciso saber o que tá acontecendo. Bom, eu entrei no mundo da leitura, acho que desde bem
bem cedo, por causa de influência mais da minha mãe, o que é muito importante para as crianças, porque nem que você leia um livro, assim, Um capítulo por noite pra uma criança, isso vai fazer diferença. Isso vai fazer diferença, porque a leitura é muito importante. Teu filho tá no celular, tira um pouquinho e fala assim, ó, ou tu vai ler um livro aqui no teu celular, ou tu vai pegar um livro pra ler. O nosso castigo era o contrário. Vai brincar na rua agora, chega de ler. Chegou. O castigo meu e da Bruna era o quê? Sai deste livro agora mesmo. Vai na rua brincar, pelo amor de Deus. Se não for brincar agora. Era bem assim. Ou invente histórias também. A criança também não quer saber só daquilo que tá ali escrito. A criança quer imaginar. E Imaginação. A criança com... Eu fiz muito isso com a minha filhada. Ela pedia pra mim contar histórias pra ela. E toda noite eu inventava uma história totalmente diferente. Por exemplo, cita uma parte de um livro. Uma princesa encantada. Daí, uma pessoa que tá do lado faz o quê? Começa a fazer assim, como uma princesa. Falava com os passarinhos. Sim. E o nome dela era... Daí tu fala o nome da criança. Entendeu? Tudo faz parte de um ciclo. O que eu fazia com a minha filhada é que eu falava assim, eu conto um pouquinho da minha história e tu ajuda-me a eu fazer a história. Isso era muito incrível quando a gente era criança. Tipo, quando acontecia no caso, vamos assim, ó, eu vou começar a história e a gente termina, e daí no final a gente cria uma coisa junto da nossa imaginação. A nossa imaginação é muito incrível e os livros ajudam muito. Eu acho que é por isso que eu sou meio desnorteada da cabeça. Porque de tanto que eu leio, às vezes eu tô parada sozinha, assim, eu tô imaginando outra coisa, eu tô em outro lugar, as pessoas estão falando ao meu redor e eu tô assim, ó, gente... Vendo um passarinho azul. Oi, tudo bem? Daqui a pouco eu começo a cantar. Não começo a cantar. Simplesmente desapareço do universo. Desapareço, não existe mais. Bom, eu comecei, depois de criança, que eu fui entrar pro mundo dos livros, eu comecei a ler Jane Austen. Então eu entrei pro Orgulho e Preconceito, me apaixonei. E depois eu comecei, pra vocês verem como eu era nova, eu comecei a ler no Wattpad, eu comecei a ler no Spirit. Fanfic sobre Edward Bella, porque eu era apaixonada por Crepúsculo, apaixonada. E aí depois que eu conheci as fanfics... Gente, eu me apaixonei. Gente, e eu amo escrever, eu amo ler. É uma coisa que acalma, é uma coisa que faz a gente imaginar. Eu acho que eu já falei a palavra imaginação umas 30 vezes nesse vídeo. É realmente isso que acontece. Mas porque... vocês estão vendo a nossa paixão? Vocês estão vendo o quanto que a gente tá falando e tipo... E é um assunto que não tem fim, sabe? É isso que a gente quer passar pra vocês. Por exemplo, é uma forma das pessoas que têm ansiedade, as pessoas que têm depressão. Que a gente tem de sobra. Síndrome do pânico, principalmente, se tu não quer mais recorrer a só remédios, tudo bem, isso é importante, se teu médico tá dizendo que tem que tomar remédios, tome. Mas pra te aliviar e pra tu fazer um tratamento, e pra tu não viver só naquela limitação dos remédios, você tem que procurar uma coisa que faça a sua cabeça desenvolver, que espairecer, na verdade. E os livros é uma forma. Música, livros, drogas, mas não entre nas drogas porque é errado. Então, vá pros livros. Nem álcool. Vá pros livros. Livros é uma coisa que te tira da realidade que tu não quer viver naquele momento. Eu sei que o canal começou agora, mas a gente pretende ir bem pra frente, mesmo que no começo não tenha ninguém, a gente pretende continuar, porque é uma coisa que a gente gosta de estar fazendo por diversão. E é uma terapia pra nós duas, principalmente. Exatamente, porque como a nossa cabeça é muito conturbada, a gente precisa de alguma coisa pra pensar. Então, se você, por acaso, é uma pessoa que escreve só pra si, um poema, uma música, um conto, uma fanfic, qualquer coisa, manda pra gente ver, pra gente dar a nossa reação, ajudar. Quem sabe a gente não descobre vários escritores muito incríveis aí. A gente vai recomendar bastante também escritores do Wattpad pra vocês. Se você quer que a gente recomende você, deixe nos comentários pra gente ler a história primeiro. Mas esteja preparado também pra crítica. Exatamente. Porque a gente vai falar a verdade. A gente vai ajudar. Se estiver ruim, a gente vai ajudar a melhorar. Porque a gente é formada nisso. Em doutorado até. Mestrado e doutorado. Acho que é isso, resumidamente. A gente quer ajudar vocês a descobrir o caminho da leitura, tipo, pra onde você tem que ir, qual gênero que você tem que começar a ler. Esse canal, ele, como a gente já disse, vai ser um pouco sobre livros físicos e um pouco sobre livros virtuais. Deixa nos comentários, talvez, o que vocês querem mais que a gente fale, se é sobre os virtuais ou mais sobre os físicos. Fale o que vocês mais gostam e deixem, tipo, realmente assim, nossa, eu leio muita fanfic, eu quero que vocês falem bastante, porque eu vou adorar, porque eu falo muito sobre isso. Então, tipo, eu vou falar pra caralho, se vocês quiserem. Mas se vocês quiserem que a gente faça mais...
verdade. Mas se vocês quiserem que a gente faça mais sobre livros físicos, a gente também tem muitas opções que a gente ama, autores, escritores que a gente é apaixonada, que a gente pode fazer resenhas, a gente pode dar ideias. Então deixa nos comentários, assim, direitinho o que vocês acham. Deem até dicas pra gente continuar, pra gente fazer outros vídeos no canal. A gente também vai falar sobre algumas histórias específicas, sobre, tipo, a gente também não vai falar só de ser bem largada. A gente vai falar também sobre tal história, por exemplo, trilogias, duologias, coleções, sobre aquela história, se quiser saber também. Eu adoro coleções. Eu tenho eu consegui completar umas 5, 6 até. Deixei nos comentários, Bruna, Mari, eu quero saber sobre aquele livro lá, porque eu tenho que fazer um trabalho da escola e eu não quero ler. Faz uma resenha pra nós. Não! Eu vai ler o trabalho, sim, vai fazer o trabalho, mas tá incentivando a pessoa a não fazer o trabalho. Ó, só pra deixar uma coisa muito clara, eu sou a mais séria e ela é a mais desbocada. Bom, mas a gente vai fazer resenhas aqui também, porque claro. eu amo resenhas, eu amo fazer resenhas. Então a gente vai fazer resenhas. Mas leiam! Só que nas nossas resenhas as nossas resenhas vai ser incentivantes. Vocês vão ver a resenha e falar assim, ó, preciso ler, não vai adiantar não. Isso é uma coisa que vai instigar vocês a ler, que vai ser tipo assim, meu Deus, eu preciso arrumar esse livro. A gente também pode dar links de sites que tem os livros para baixar, se você não tiver os livros físicos, não tiver os livros no Wattpad. Eu consegui uns 2, 3 sites maravilhosos que não estão dando problema, porque tem uns que a gente consegue baixar 2, 3 livros e depois não consegue mais e a gente não acha mais. Em PDF, inclusive. Então, se quiserem também links de sites pra baixar um livro pra você ler no telefone em PDF, podem pedir também que a gente vai dar. E eu acho que é isso. Gente, a gente tá inspirado, então dê ideias pra nós. Dê ideias. A gente vai postar no vídeo no canal 2 vezes por semana, terça e quinta. Terças e quintas. Talvez alguns fins de semana a gente pode fazer uma super surpresa e postar mais algumas, isso não é certo, então... Ou talvez não tenha nenhum porque a gente tá por uma fase difícil. Talvez a gente esteja jogado numa cama sofrendo e a gente não vai querer fazer nada e não vai ter vídeo. De vez em quando pode ser que a gente apareça com uns ratos na mão, né? Porque ela tem uns 2 ratos. Eu tenho 3 ratos, na verdade. É um hamster, não é um rato. Não, eu tenho um pincher, que é considerado um rato. Ah, eu chamo E de rato. eu tenho 2 ratos e um hamster. O hamster é mais bonitinho. O hamster é mais bonitinho? Aquilo é um demônio. Tá. Aquele bicho tem fofura, tem de capeta no corpo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deem seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E ajudem a gente a divulgar, por favor. E também segue a gente nas nossas redes sociais que vão estar aqui embaixo, tá? Ou dos lados se a gente conseguir editar isso aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.